Boa tarde a todos. Estamos novamente de regresso à Expo Cascais. Vamos agora dar início aos webinars da parte da tarde. Vamos começar com um webinar de transformação digital, em que o moderador e que vai moderar a sessão é o Dr. Jorge Patrício, diretor comercial da Altice, que eu vou dar a palavra. Muito obrigada a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, posso deixar o meu e-mail, porque se houver questões, além daquelas que podemos responder aqui durante a sessão, poderei depois responder a questões posteriormente à sessão. Então vou deixar o meu e-mail, que é jorge.patricio@telecom.pt jorge.patricio@telecom.pt. Então, começando esta sessão, ela é dedicada à transformação digital, ou à transição digital, em particular para a indústria 4.0, e vamos tocar também no tema dos fundos do Programa de Resiliência e Recuperação, o PRR, e também do Portugal 2030, que são financiamentos que vêm através da União Europeia para ajudar este movimento de transição e transformação digital das empresas e de Portugal. Muitos de nós já ouvimos falar na parte do fundo dos 13,9 mil milhões, que basicamente é o fundo associado ao PRR, mas além do fundo do PRR existe também valores naquilo que é chamado o Plano 2030. O Plano 2030 pode-se dizer por analogia que é semelhante ao Plano 2020, que ainda há candidaturas neste momento a decorrer. Então há aqui montantes para o PRR, que tem determinado conjunto de componentes, e montantes para o 2030, que tem outro conjunto de componentes. Vou pôr aqui os óculos para conseguir ver melhor alguma informação. Peço desculpa. Isto já é o peso da idade. Não vejo melhor sem óculos. Em termos da componente do PRR e do 2030, o objetivo da transformação e da agenda digital é transformar as empresas, a sociedade, a economia, inclusive a própria governação, num ambiente mais smart. Porquê smart? Porque utiliza a informação da tecnologia, os dados, o Big Data, que é recolhido através de sensores, através de vários devices, de vários equipamentos, para produzir informação que, por sua vez, se for tratada, consegue trazer e enriquecer a produtividade e a competitividade das empresas. Então há várias componentes do PRR. Existe a componente da resiliência, a componente da transição climática, da transição digital e depois as tais agendas temáticas do 2030. Não vou entrar aqui em detalhe o que é que este slide fala. O slide basicamente discrimina dentro de cada uma das componentes ou das vertentes do PRR, a transição digital, a transição climática e a resiliência, quais são as áreas temáticas ou os componentes que estão elegíveis dentro, e depois dentro do 2030 outras áreas temáticas que são elegíveis nestes programas de financiamento. Em termos genéricos, podemos dizer que para as empresas vai haver um apoio direto de cerca de 5 mil milhões de euros, que vão estar divididos em montantes para a transição digital, para a inovação, para a qualificação de recursos humanos, associado, por exemplo, à capacitação e à formação de pessoas, seja em desenvolvimento de novas competências, seja inclusivamente a desenvolver competências e melhorar competências que já tenham. Em termos da capitalização das empresas, também existe cerca de 1,5 mil milhões, e na área da descarbonização associada à atividade empresarial existem 715 milhões. Na bioeconomia existem 145 milhões. O objetivo destes valores é promover que as empresas possam diretamente desenvolver projetos, incluindo investigação e desenvolvimento, incluindo soluções de inovação e de crescimento, para contribuírem para aquilo que é o objetivo principal do país, que é aumentar o volume de exportações em percentagem do PIB até 2030. Então, o objetivo, então, é haver apoios diretos às empresas para elas se tornarem mais competitivas e contribuírem não apenas para o aumento do emprego e da empregabilidade, da competitividade e também o aumento das exportações. Pronto, como falei no slide anterior, basicamente pode haver aqui
de 3 grupos grandes, um que tem a ver com desenvolver competências para as pessoas, sejam pessoas a nível da educação, a nível da universidade, a nível do secundário, a nível do básico, do ensino básico, seja a nível de competência dos adultos, e consoante e aqui há 1,7 mil milhões, e consoante aquilo que é a abrangência de cada componente, basicamente é mais direcionada para empresas privadas ou pode ser também direcionada para entidades públicas, como entidades do ensino superior. Depois há uma componente dedicada especificamente às empresas. Aquele X é a tradução das componentes do PRR. O PRR tem um conjunto de componentes, cada componente é uma área de investimento e uma área de financiamento específica, e aqueles Cs é os códigos que traduzem essas áreas de investimento e de financiamento. Existe também um conjunto de valores para a transição digital da administração pública, quer a administração pública central, quer também a administração pública regional. Okay? Se olharmos para cada um daqueles grandes componentes, podemos identificar assim rapidamente algumas áreas que têm uma correlação direta com o mundo empresarial privado, que é o objetivo deste webinar, desta conferência, é falarmos do mundo empresarial privado. Existe uma componente que é a Estratégia Nacional de Smart Cities, ela está dedicada à administração regional, às comunidades intermunicipais, aos municípios, e porque é que ela se correlaciona com o mundo privado? Porque as soluções que são implementadas de territórios inteligentes e cidades inteligentes, elas são soluções desenvolvidas pelo mundo empresarial privado. Elas não são puramente desenvolvidas pelas entidades públicas, são desenvolvidas por empresas. Depois posso, no último slide, ter algum exemplo. Nós na Altice temos fornecido e desenvolvido um conjunto com parceiros, um conjunto enorme deste tipo de soluções, e elas, na verdade, são soluções do mundo empresarial privado. Então, existir uma linha de financiamento e uma componente de financiamento no PRR e no 2030 para a Estratégia Nacional das Cidades Inteligentes é uma oportunidade potencial de negócio para as empresas privadas, okay? Contribuírem não apenas para o seu próprio desenvolvimento, mas para o desenvolvimento do território onde se inserem e da governação do território onde se inserem. A nível da formação e da inclusão digital, como há pouco falei, existe a componente do emprego mais digital, que é permitir que os colaboradores das empresas possam usar mais tecnologia e mais digitalização em troca de soluções mais analógicas e menos papel. Basicamente, pode-se resumir a isso, com componentes digitais. O líder mais digital é outra das componentes, e a Academia Portugal Digital, que é outra dos componentes. Aqui neste webinar não vou entrar no detalhe disto, porque isto são documentos bastante profundos com muitas dezenas e dezenas de páginas, mas assim já se fica com uma ideia do que é que em cada uma daquelas vertentes do PRR, seja para a formação digital, seja para a digitalização do Estado, onde é que as empresas privadas podem encontrar oportunidades para investir e para se desenvolverem. Na área da transformação digital, aqui sim, o impacto em termos empresarial é maior, porque há aqui várias linhas que têm a ver com essa transformação digital. A parte do Digital Innovation Hubs, que é o quê? Que basicamente é uma criação de centros de investigação de conjuntos de empresas que elas podem se unir para criar centros de investigação com os seus técnicos, com os seus engenheiros, e encontrarem aí hubs de inovação digital relativamente às tecnologias que elas têm e querem desenvolver. A parte do test beds é uma vertente mais de pilotos práticos, de testes em termos de pilotos práticos, enquanto a de cima pode ser mais em termos de inovação desde o início. A outra é mais para fazer testes de provas de conceito. Podem-se misturar um pouco, mas são dois conceitos diferentes. A digitalização de comércio é outra oportunidade que existe, quer para novas plataformas ou para desenvolver áreas de negócio de empresas privadas na área do business to consumer, ou do business to consumer, ou do business to business. Enfim, também mais à frente vou dar alguns exemplos. A parte do coaching 4.0 está correlacionada com a componente também do desenvolvimento de competências, e a parte do empreendedorismo muito virado para as startups e para as incubadoras de empresas. A nível de projetos catalisadores da transformação, existem agendas mobilizadoras de reindustrialização, que neste momento estão abertas. Pode-se dizer que o PRR pode ter, digamos, duas grandes componentes. Uma componente
que são candidaturas, uma espécie de concurso de ideias, que grupos de empresas se podem juntar e apresentar, que é estas agendas mobilizadoras, que têm um timing, e depois vai haver, à semelhança do 2020, um conjunto de avisos, um conjunto de projetos, de avisos, que vão estar publicados para que as empresas possam candidatar e ver o financiamento expectável do seu projeto dentro de cada um desses avisos. Então há estas duas mecânicas. Isto aqui é uma mecânica, esta das agendas mobilizadoras, como eu disse, de concursos de ideias, em que basicamente várias empresas podem juntar para apresentar ideias na área de investigação, do desenvolvimento, de criação de novos produtos, novas soluções, tudo com vista a aumentar a competitividade, a aumentar a empregabilidade, maior sustentabilidade em termos de eficiência e de operacionalidade, e também a parte das exportações. Outra área é estratégias de tecnologias disruptivas, em que empresas podem aproveitar estes mecanismos para obter financiamentos, para encontrar soluções e para propor as suas soluções que podem ser disruptivas no seu mercado de trabalho. E outra área é a criação de selos de maturidade digital, que pode ser relacionada a setores de atividade com base naquilo que é o nível de digitalização desses setores. Por exemplo, aqui apresentamos alguns setores de atividade. Por exemplo, na parte dos comerciantes vai haver redes de aceleradoras, na parte dos bairros de comércio pode haver bairros digitais, em que um conjunto de empresas pode unir para propor candidaturas do seu bairro digital. Nas microempresas também estão abertas a ser alvo de candidaturas para poderem ser financiadas, empresas de exportação e empresas das PMEs para a internacionalização. E nas exportadoras, a nível de marketing e de promoção digital, também vão estar abertos vertentes e componentes para as empresas poderem candidatar. Por isso, como eu disse, o PRR é uma mistura de áreas que no 2020 não tinham sido apresentadas, com áreas que já foram apresentadas no 2020, mas desta vez com uma capacidade de financiamento bastante significativa. Ok, então os primeiros slides eram para apresentar o que é o PRR, o que é o 2030, de forma muito genérica, sem entrar em detalhe, mas para perceberem que é uma oportunidade para as empresas portuguesas, para o Estado português, para a sociedade portuguesa, poderem apresentar ideias, poderem candidatar-se com novos desenvolvimentos e novas soluções que querem apresentar ao mercado e contribuir, esperamos nós, para o desenvolvimento de toda a sociedade, seja a sociedade do nível comercial, seja ao nível do conhecimento, seja ao nível da qualidade de vida das populações e até mesmo da gestão da administração pública. Então é um programa muito transversal a todas as áreas económicas e que, se conseguirmos fazê-lo bem feito, pode ser transformador para o nosso país. Entrando na parte do que é a indústria 4.0 e a transformação digital. Ora bem, todos nós sabemos que hoje em dia as empresas elas já utilizam automação industrial na sua atividade, elas já utilizam otimização de processos, elas já utilizam redes de alta conectividade, seja redes de fibra, redes de 4G, que permitem elevados débitos de transmissão de dados. Também já existe a ideia da convergência de redes. Eu posso ter uma fábrica que utiliza tecnologia de fibra e simultaneamente tecnologia de 4G e simultaneamente Wi-Fi dentro da fábrica ou dentro da empresa. A parte da sensorização, do IoT, também já existe em uma quantidade de atividades do nosso dia-a-dia. Se calhar nós não temos ideia, mas às vezes, por exemplo, nos resíduos urbanos, em que os municípios têm sensorização IoT dentro dos contentores, sejam subterrâneos, sejam de superfície, permite detectar o nível de enchimento, por exemplo, do contentor e planear rotas para que as equipas de recolha vão quando faz sentido ir. Senão, se não tivesse esses sensores, iam lá e afinal o contentor estava vazio e era um desperdício de tempo e de recursos. Isto é só um exemplo que se calhar nós no nosso dia-a-dia não nos detectamos que existe, porque apenas vemos o contentor da parte de fora, não é? Mas lá dentro há tecnologia. Isto não é transformação digital per si, porque isto já existe. O Big Data, já existe empresas que utilizam o Big Data, só que com a tecnologia do 5G vai ser possível pôr, digamos, este tipo de sensorização, este tipo de tecnologia digital
dentro das fábricas, na operação das fábricas e no nosso dia-a-dia. Quando falamos, por exemplo, dos carros autónomos, para os carros autónomos poderem funcionar, eles têm que funcionar com dados e esses dados têm que ter uma baixa latência, ou seja, o tempo de transmissão para a informação decorrer não pode demorar quase nada, porque senão, entretanto, num segundo ou dois há um acidente. E essa informação toda que é recolhida desses centenas ou milhares de carros que vão circular e daquilo que são os sensores que pode haver nos semáforos, pode haver no trânsito, pode haver nos radares, pode haver na rua, tudo isso é Big Data, é informação que vai contribuir para a otimização do processo e a otimização do funcionamento dessa rede. Então, quando se fala em Big Data, é uma componente de recolha de dados para melhorar todos os processos e toda a produtividade. A parte da cibersegurança também já existe, os dados têm que ser protegidos, porque senão entramos em situações de violação de informação proprietária industrial ou até mesmo de informação pessoal. E a parte do cloud também já existe, todos nós sabemos o que é que são cloud computing, o que é que são redes cloud, o que é alojamento em servidores cloud, em vez de ser servidores que estão, digamos, numa sala da nossa empresa. Então, aqui esta componente de cima é digital, mas já existe hoje nas nossas empresas, em grandes empresas, em médias e até em empresas mais pequenas. O que é a indústria 4.0 e o que é que vai permitir a tal transição ou transformação digital? Basicamente, são algumas componentes adicionais que estão na parte de baixo do slide e que, trabalhando com a componente superior, utilizando redes de 5G, que em Portugal agora é que vamos começar a ter, e redes de fibra, conseguimos recolher dados e conseguimos aumentar a produtividade e aumentar o nível de digitalização daquilo que hoje já existe. Como? Com soluções de inteligência artificial e machine learning, em que basicamente os dados são recolhidos, as máquinas e os sensores e os robôs aprendem com base naquilo que é os eventos e os dados que foram recolhendo ao longo do tempo e conseguem prever, antecipar e dar planeamento do que é o melhor caminho a seguir, evitando erros do passado. A parte da realidade aumentada e da realidade virtual, não apenas para a questão de jogos e para divertimento e entretenimento, mas também para o mundo empresarial, já vou dar alguns exemplos. A parte da impressão 3D também, a parte do IoT, Internet of Things e do IR com drones. Isto vê-se, por exemplo, a nível, do agrotech, em que se utiliza drones com um conjunto de sensores para fazer um conjunto de recolha de informação que depois serve para melhorar a produtividade e a competitividade da indústria agroalimentar. A parte dos veículos autónomos, não apenas na rua, mas, por exemplo, em grandes centros logísticos, em que os veículos andam sozinhos e vão buscar os pacotes sozinhos, sem necessidade de intervenção humana, tudo através de sensorização e digitalização digamos, dos equipamentos. A geolocalização, haver um tracking, quer dentro da fábrica, quer na área produtiva, quer na área dos transportes, quer na área do e-commerce, haver um tracking de uma ponta à outra da cadeia de valor da maquinaria, dos equipamentos, da matéria-prima. Isso também permite com a digitalização e a componente da digitalização do e-commerce, que é ter uma cadeia de valor desde a parte da produção até à parte da entrega, utilizando todas estas ferramentas que eu falei antes, desde a geolocalização, desde a parte dos veículos autónomos na componente do armazém, desde a parte da realidade aumentada e realidade virtual para promover produtos e da parte do machine learning para detectar perfis de consumo e expectativas de compra ou tendências de compra dos clientes. Okay? Então, esta componente de baixo é que pode ser o que nós chamamos de fazer a transição digital ou fazer a indústria 4.0 nas indústrias que hoje já são, digamos, autónomas e têm automação industrial bastante significativa. O que é necessário para podermos fazer esta transição digital? E agora esta mensagem é particularmente para os empresários. É necessário ter uma visão, ou seja, o que é que eu quero? Hoje a minha empresa está aqui, eu tenho que estudar o tema, o que é que eu quero que a minha empresa seja? Nós detectámos isso na Altice, nós temos os nossos clientes e há clientes que sabem exatamente o que é que gostariam de implementar, utilizando mais digitalização, mais tecnologia na sua indústria e no seu setor. Depois também aprendemos que é necessário parcerias
do ponto de vista tecnológico, às vezes até parcerias dentro do mesmo setor, ou em empresas que são complementares entre si na cadeia de valor. Nós aqui em Portugal às vezes temos alguns anticorpos em criar parcerias, mas de facto, criando parcerias, tornamos-nos mais fortes e às vezes até conseguimos criar ideias inovadoras e disruptivas no nosso mercado. Haver competências digitais, desenvolver competências digitais para os nossos colaboradores, porque a empresa não pode fazer uma transformação digital se os colaboradores não perceberem nada da componente digital. Por isso é que também existem aqui financiamentos no PRR e no 2030 para desenvolver essas competências. A parte do marketing e da logística, para ele mesmo ser digital, para ele mesmo ter componentes de inovação, como há pouco já falámos, a qualidade dos produtos também, haver uma transição digital da qualidade dos produtos, com selos de qualidade, com o tracking de qualidade, com o feedback dos clientes, com o nível de satisfação dos clientes, entre outras coisas, e a parte dos recursos. E os recursos são recursos financeiros e também os recursos tecnológicos, ou seja, é necessário haver infraestrutura, investir em infraestrutura, seja própria, seja infraestrutura de comunicações, de dados, seja infraestrutura financeira, ter os recursos para conseguir implementar a estratégia e a visão da empresa. Então, a primeira coisa que nós aconselhamos é os empresários analisarem estes 6 pontos, que é basicamente o que é que podem querer e o caminho que querem fazer. A partir daí, tem que fazer uma consulta ao mercado do tipo de tecnologias que existe. Vão utilizar o quê? Fibra, 5G, 4G, IoT, Wi-Fi? O que é que vão utilizar? Qual é o tipo de soluções em termos de servidores, em termos de segurança que vão utilizar? Qual é o tipo de informação em termos de firewalls, em termos de tratamento de dados que vão utilizar? Enfim, é necessário fazer este trabalho. Se não o sabem fazer, podem consultar empresas que têm especialistas e consultores de negócio que já o fizeram. Por exemplo, nós na Altice temos consultores para fazer este trabalho. Quer para fazer o trabalho anterior de consulta de negócio em termos de desenvolvimento estratégico, do slide anterior, okay? Onde nós ajudamos o empresário basicamente a identificar o caminho e a limar arestas do que é que ele pretende. Fizemos isto e estamos a fazer isto com várias empresas em vários setores, desde a parte no mobiliário, a parte do agroalimentar, em vários setores, a parte da indústria. Estamos a fazer isto, a parte do comércio, com cadeias de lojas, estamos a fazer isto com várias empresas, que eu não posso dizer o nome, mas de facto estamos a fazer. Estamos a fazer esta componente a seguir também de encontrar as melhores soluções tecnológicas para implementar aquela visão e aquela estratégia do slide anterior. Como é que conseguimos fazer isso? Pronto, nós conseguimos fazer isso porque, em termos de rede de fibra, a Altice é quem tem a maior rede de fibra neste país. Temos 82% das habitações e das empresas cobertas com fibra óptica em Portugal. Temos também a rede móvel 4G, vamos começar a ter a rede móvel 5G, que com o concurso, mais uma questão de meses, e começaremos a implementar. Em termos de IoT, fomos nomeados, quer em 2019, quer o 2020, para este prémio internacional que distingue as empresas que são mais inovadoras a nível de Internet of Things, do IoT, e temos a experiência e a confiança de ter centenas e centenas de projetos implementados nesta área, além de que temos o Data Center na Covilhã, que é um dos mais premiados da Europa e que permite ter toda a informação em termos de cloud, de segurança, da cloud híbrida. Inclusivamente a Azure fez um acordo connosco para pôr a cloud híbrida Azure alojada no nosso data center. Então temos os conhecimentos, temos a experiência e temos a tecnologia para poder ajudar as empresas nessa área. Partilhando aqui alguns exemplos da industrialização ou da transformação digital. Por exemplo, o RFID, que permite, sem ter que estar, por exemplo, num grande centro logístico ou num grande supermercado ou numa grande loja de distribuição, não tem que estar a ler código de barras a código de barras. Basicamente existem umas tags DRF nas caixas e quando as caixas passam por um determinado sensor, automaticamente sem fios aquilo detecta, lê os produtos que estão dentro das caixas e faz o processo de pagamento. Okay? Isto é válido quer na venda, na saída do produto, quer na entrada em termos logísticos. Quando entra o produto numa fábrica, o produto entra embalado, tem
tags de RFID dentro das caixas e automaticamente, ao passar por determinados sensores, detecta o que é que está lá dentro e faz logo a atualização do estoque que entrou, do estoque que saiu, do que é que passou do setor A para o setor B, etc. A parte da robótica, de robôs autónomos, ou de câmaras, ou de machine learning e sensores, isso é muito utilizado, por exemplo, temos aqui alguns exemplos a nível da logística, em que basicamente com o RFID, com a sensorização que existem nas caixas e nos próprios robôs, eles conseguem saber onde é que vão buscar as coisas sem ter intervenção humana. Pode-se utilizar a realidade aumentada para ajudar quando há, por exemplo, um operador de logística, ajudar a identificar qual prateleira, qual fila, através de projeção por realidade aumentada, onde é que está o produto que ele quer ir buscar, e a parte de gestão de frotas e tracking dos produtos. Isto hoje já é muito utilizado para fazer a identificação dos produtos, o nível de qualidade dos produtos, como é que estão dentro do caminhão do transporte e acompanhar o tracking desde que sai até que chega ao destinatário. Isto são apenas alguns exemplos do que é exemplos de transição e transformação digital. A nível do turismo, de cultura e comercial, vão começar a surgir cada vez mais soluções de realidade aumentada e realidade virtual. Aqueles exemplos é que nós olhamos, por exemplo, para um espelho de realidade aumentada e realidade virtual, em que selecionamos o produto, aparece-nos a nossa fotografia com o produto vestido, não é? Isso cada vez mais, isso é real, cada vez mais vai começar a aparecer. Ou os exemplos em que, como estão aqui, por exemplo, a nível de formação, eu posso não ter todo o conhecimento tecnológico de determinada máquina, ao apontar com o ecrã para a máquina de um tablet, aparece-me a imagem técnica da máquina, daquilo que é o chassis e as características da máquina, com instruções para eu fazer uma espécie de primeiro nível de avaliação e de teste de problemas, para ver se está avariado ou não. Inclusivamente poder pedir ajuda a outro colega, porque estou a ver as imagens e ele dá uma orientação remota de onde é que eu devo atuar, mesmo que eu não seja o maior especialista a nível de suporte técnico da máquina. Posso estar no nível 1 de suporte e estar a ser ajudado por um técnico que está no nível 2 ou nível 3, porque eu consigo perceber exatamente a informação tecnológica da máquina utilizando a realidade aumentada. O mesmo se aplica, por exemplo, a aspectos de saúde, na medicina, e o mesmo se aplica, por exemplo, à parte de criação de protótipos e à parte da arquitetura. Então isto é só alguns exemplos que usam a realidade aumentada para fazer a digitalização e a transformação digital do negócio. A nível do e-commerce, outros exemplos, que é toda a componente de criação de websites, seja de B2B, seja de B2C, seja de B2B2C, e a criação de toda a cadeia de valor associada ao projeto de e-commerce, em que pode haver correlação e ligação direta entre a fábrica, os fornecedores da fábrica. Quando os produtos são vendidos no e-commerce, automaticamente há uma ligação com a fábrica e com os seus fornecedores, até que o produto está a sair, que é necessário aumentar a capacidade de produção, e basicamente em toda a cadeia de valor, o que a transição digital vai permitir é maior assertividade, maior previsibilidade e, simultaneamente, maior produtividade e resposta à satisfação do cliente, porque quando o produto sai, toda a cadeia de valor é informada de que o produto está a sair e pode automaticamente reforçar ou abrandar o nível de produção dessa linha de produto, de acordo com aquilo que é as vendas e a reação do mercado em tempo real. Também vos falei há pouco da componente da Smart Cities, vou dar aqui alguns exemplos. Todos os exemplos que estão aqui é a tecnologia que hoje existe, está implementada no nosso país e é fornecida por empresas privadas, com quem nós temos parcerias e que fornecemos isto aos municípios, às comunidades intermunicipais, às empresas municipais. Tudo isto são soluções privadas desenvolvidas em Portugal, que são fornecidas em Portugal, e estas e muitas outras vão ser oportunidades de negócio para as empresas portuguesas, não apenas exportarem, mas contribuírem para o desenvolvimento e o bem-estar, digamos, da sociedade e da região onde nós estamos. Okay? Pronto, isto é apenas alguns exemplos do potencial e dos desafios que temos ao nível da indústria 4.0, da transformação digital e da inovação. Nós trouxemos também para este webinar empresas convidadas que trabalham connosco. Vou passar a palavra à Inês da Lax,
que ela sim vai apresentar o que é a LAX e como é que está a contribuir também para o desenvolvimento da nossa sociedade. A Inês tem um microfone aí, certo? Tenho, acho que está a funcionar. Boa. Eu tinha um vídeo, não sei se podem pôr, se faz favor, antes de começar a debitar a matéria. LOX is a cultural, work, and leisure space Obrigada. for people and companies, for entrepreneur spirits and creative minds, with a view over the river. LOX is a hub that will inspire ideas and collaboration while fostering innovation and creativity in business. It's a unique networking environment for the things to come. LOX is a 24/7 networking community, a workspace designed and equipped to support a membership of individuals and businesses in the creative industries. Is communication, innovation, creativity, energy. It's a feeling, a place where people come to connect, build communities, and acquire the potential to become stronger. Alone you go fast, together you go far. LOX, where you'll find a new sense of community, communication, and creativity. That's why we call LOX a communitivity. Obrigada. Antes de mais, agradecer ao Jorge e à Altice Empresas, nosso parceiro, a oportunidade de estarmos aqui, e à Associação Empresarial do Concelho de Cascais pela organização do evento. O LAX é um cluster criativo, aberto à sociedade e dedicado às indústrias criativas, onde o trabalho, o lazer e a cultura andam de mãos dadas. A ideia do LAX nasceu da criação de um ecossistema único para criadores, game changers e inovadores, único em Portugal, onde pudessem, dentro da sua comunidade, gerar networking, sinergias e inovação. O LAX oferece espaços de trabalho flexível, sejam em estúdios privados, cowork, ateliês, salas de reunião ou salas de eventos. A nossa comunidade tem desde freelancers, pequenas, médias, grandes empresas, que vão desde os 3 aos 300 colaboradores, que procuram um serviço de chave na mão, com um ambiente descontraído. No LAX criamos também condições para os nossos parceiros poderem aprender, criar e evoluir. O LAX é a Community of Creators, como puderam ver no vídeo, uma vez que foi criado sobre 3 alicerces fundamentais: a comunicação, a comunidade e a criatividade. Comunicação porque promovemos o diálogo e o networking entre todos, sejam membros, parceiros ou sociedade em geral. A comunidade porque pretendemos criar interligações entre a nossa comunidade e outras comunidades, sejam nacionais ou internacionais. E a criatividade porque impulsionamos e apoiamos a criatividade, a inovação em todas as suas vertentes, seja de uma forma individual ou coletiva, para que possamos apoiar o desenvolvimento de novos talentos. Assim, juntando estas 3 palavras, temos a nossa community, que acaba por ser aquilo que nos move, criar sinergias bem-sucedidas para que possamos, mesmo em 3 edifícios distintos, que os nossos membros e parceiros possam trabalhar entre si, sinergicamente, como uma comunidade só. O LAX está presente em 3 localizações, na Grande Lisboa, na Rocha Condóbides, Anjos e Cascais. O LAX Cascais, aqui tão perto, está instalado na antiga sede da Ericsson, no campus da Logoplast, e abriu portas em dezembro de 2019. É um edifício único e sofisticado, tem um ambiente tranquilo e bastante descontraído, como aqui os meus convidados podem comprovar, com bastante acesso a espaços vivos, que faz a sensação que estamos no meio da natureza. Tem uma localização privilegiada, visto que está a 50 metros da saída da autoestrada, e acaba por ter 4.000 metros quadrados distribuídos entre estúdios privados, salas de reunião e cowork. Os espaços de trabalho flexíveis, como o LAX acabam e estavam mesmo antes da pandemia em ascensão. Obviamente que houve uma quebra abrupta, porque todo o mundo parou, mas agora voltamos a identificar um movimento das empresas de todos os tipos, sejam grandes ou pequenas, em várias cidades do mundo, pela procura dos espaços de trabalho flexíveis e colaborativos. Os espaços de trabalho flexíveis e colaborativos acabam por ser bastante vantajosos para as empresas, ainda mais agora que têm o desafio de ter as equipas em grande parte do tempo em teletrabalho. Estes espaços permitem que as empresas tenham as suas equipas algumas vezes por semana, com uma equipa de gestão profissionalizada, e acabam por ter os custos fixos bastante mais baixos. E assim, nós próprios LAX também acabámos por adaptar o nosso leque de produtos à nossa oferta. Criámos produtos novos ainda mais flexíveis, como os Quick Office, o Homework at LAX e o LAX University. Também tivemos o desafio de transformar, obviamente, os nossos espaços segundo todas as regras de higiene e segurança que a DGS impôs, mas também manter a nossa comunidade ativa digitalmente. Então desenvolvemos o LAX Experience, um agregador de conteúdos incentivando a sustentabilidade em 4 vertentes: a saúde, a inovação,
o ambiente e a economia social. E agora também, na onda da transformação digital, estamos a criar salas de videoconferências, porque estamos todos em call todo o dia e, portanto, vamos chamar de call rooms, e ainda estamos aqui na corrida, na frente da corrida para a instalação do 5G. A transformação digital para nós, LAX, é sinónimo de inovação. E na próxima década acreditamos que a inovação está muito baseada na partilha de ideias e na partilha de conhecimentos. As empresas que estão no e-commerce vão aprender com empresas que estão de software, as empresas de mídia vão perceber o que fazer com o blockchain, e pequenas e médias empresas que estão muito mais focadas no físico acabam por ter que abrir uma dimensão digital para a sua presença online e virtual. Mas esta partilha de conhecimento nem sempre é fácil. Nós estamos habituados a um método de trabalho em que cada empresa tem o seu escritório próprio, em que passávamos muito tempo dedicados no nosso plano de negócio para que fosse um sucesso e, portanto, pouco confrontados com outras realidades. E no LAX é exatamente o oposto. Seja em estúdios privados, seja no cowork, há sempre a possibilidade da partilha de ideias, do desenvolvimento de novos conceitos, seja a beber um café ou no encontro do corredor, com máscara, para podermos encontrar soluções dos desafios que são nossos ou que são de outras empresas vizinhas. Isto para nós é inovação, isto para nós é conhecimento, e acreditamos que esta transformação digital ainda está numa fase de desenvolvimento e que o conceito do LAX possa queimar aqui algumas etapas e até ajudar a impulsionar a economia portuguesa a se tornar um bocadinho mais competitiva. E imbuídos deste espírito, trouxe comigo 3 empresas residentes no LAX Cascais: a Mail, pela mão do Hugo Duarte da Fonseca, a Sinopsis, com o Carlos Santos, e a Unique, pelo Pedro Torres. E vou desde já passar a palavra ao Hugo. O meu nome é Hugo Duarte da Fonseca, sou Managing Partner da Mail. Queria aproveitar para agradecer ao LAX, agradecer também à Altice Empresas e à organização, à Expo Cascais. Vou explicar um bocadinho aquilo que nós somos e o que fazemos, e que também vai muito de encontro àquilo que o Jorge referiu. Está completamente alinhado com a nossa estratégia. Portanto, nós somos uma tecnológica vertical na área dos transportes e da logística. Temos, portanto, dedicados aqui a empresas PME em Portugal, mas também nos PALOP e noutras regiões. E, portanto, faz parte aqui da nossa visão estarmos ligados a esta transformação digital deste setor em particular, embora também tenhamos empresas de outras áreas, como clientes de outras áreas de atividade. Nós nascemos a desenvolver um produto, Mail Transporter, portanto um software dedicado inicialmente ao shipping, portanto ao transporte de carga por via marítima, há 22 anos atrás. Portanto, eu e um colega meu saímos do técnico e começámos a desenvolver este produto dentro de um grupo de empresas, e depois fizemos um spin-off e desde então começámos a desenvolver outro tipo de soluções mais abrangentes para este setor. Hoje em dia somos uma das principais empresas que desenvolve tecnologia e software in-house, portanto em Portugal. Temos clientes nacionais e internacionais, portanto, e temos orgulho de estar no LAX, portanto estamos há um ano no LAX. De facto a experiência tem sido bastante positiva. Nesta fase de pandemia é bastante importante essa componente da flexibilidade, portanto, em que, ainda para mais neste setor da tecnologia, este modelo híbrido acho que funciona bastante bem, e temos colaboradores que preferem estar em casa e vir pontualmente ao escritório, e, portanto, encaixa-se perfeitamente no modelo do LAX, em que podemos ir ajustando, no fundo, o nosso espaço à medida daquilo que vamos precisando. Ali a fotografia do edifício em Cascais, portanto estamos em Cascais, também temos escritórios em Aveiro, portanto começamos na incubadora de Aveiro dentro da universidade e agora estamos no Science Park em Ilhavo, e também na UPTEC em Leixões, mesmo dentro do porto de Leixões. Contamos com cerca de 15 pessoas distribuídas dentro destas geografias, embora, como diga, hoje em dia temos pessoas a trabalhar no Algarve, temos pessoas a trabalhar em Ovar, portanto as pessoas trabalham a partir de casa e pontualmente vão aos escritórios. Portanto, somos certificados, portanto temos 2 certificações a nível de gestão de qualidade e também de desenvolvimento de software e de inovação. Essencialmente a nossa estrutura, portanto, equipa de gestão, de desenvolvimento, é onde temos maior core e maior conhecimento, e também, por outro lado, maior desenvolvimento das nossas competências digitais, porque é um mundo que está em eterna transformação.
Depois a nossa equipa de helpdesk, de marketing, a área comercial e também administrativa e financeira. E vou-vos falar um bocadinho aqui das nossas soluções verticais. Portanto, estamos aqui num momento de transição, em que temos ainda soluções on-prem e já soluções na cloud, e portanto estamos a fazer este shift tecnológico em que passamos essas soluções que ainda funcionam on-prem para soluções na cloud. Portanto, o Transporter é um software que está dedicado a agentes de navegação, a companhias marítimas e também a transitários. Temos uma outra solução que é o Logitude, como software as a service exclusivamente para transitários que queiram fazer uma subscrição de software mensal por número de utilizadores e, portanto, não têm que comprar licenciamento, não têm que fazer instalação, portanto, utilizam o software na nuvem. Depois temos soluções para gestão de parques e terminais de contentores, para transportadoras terrestres, para quem faz distribuição, para tradings, empresas que façam trading de carga, portanto compram carga e vendem carga em todo o mundo. Também vimos ali empresas ligadas à parte da logística, como operadores logísticos que têm que fazer gestão do seu armazém, que quer seja carga própria, quer seja carga de terceiros, e portanto fazer toda essa otimização, quer nas recepções, quer nas expedições, e portanto no fundo são este conjunto de soluções verticais dedicadas a este setor, que nos permite ter resposta para a maior parte dos requisitos dos nossos clientes e de futuros clientes. A nível mais transversal, portanto, trabalhamos com a maioria dos ERPs, aliás, começámos a trabalhar com eles por via desta necessidade de integração tecnológica entre os sistemas operacionais, seja os TMS, os WMS, os DMS, portanto, Transport Management Systems, Warehouse Management Systems, Distribution Management Systems, com depois os ERPs. Portanto, hoje em dia qualquer empresa, desde uma microempresa a uma grande empresa, precisa ter um ERP que faz a gestão, no fundo, dos seus processos transversais, desde a contabilidade, a parte das vendas, das compras, da tesouraria, dos recursos humanos, do ativo e do imobilizado, e, portanto, normalmente depois as soluções mais verticais e mais operacionais têm necessidade de integrar com estas aplicações. E, portanto, nós vimos, por exemplo, na apresentação do Jorge, ali a falar da faturação eletrónica, que é uma das coisas que está em cima da mesa e já é obrigatória para a administração pública, com assinatura digital a partir de 1 de outubro deste ano, mas também outras necessidades, por exemplo, a questão do QR Code. Enfim, as soluções dos próprios ERPs têm de ser capazes de dar resposta a estes requisitos e, por outro lado, também acompanhar agora esta fase do PRR em que vamos entrar, portanto, este ciclo do 2030, em que vão haver bastantes oportunidades para as empresas aproveitarem e digitalizarem ou transformarem digitalmente os seus negócios e perceberem, de acordo com a sua visão, como também foi referido, quais é que são, qual é que é a sua estratégia e quais é que são as suas prioridades tecnológicas e que projetos é que devem assumir aproveitando estes investimentos que vão estar disponíveis. Pronto, em termos de tecnologia, nós utilizamos sobretudo o stack tecnológico da Microsoft, portanto utilizamos Azure, .NET, C#, portanto todas as componentes em termos de DevOps também da Microsoft. Temos bastante experiência também ao longo destes anos em concursos, quer do CREN, quer do Portugal 2020 e agora também futuramente do PRR e ainda dos projetos que ainda estão a ser lançados, ou das escolas que estão a ser lançadas ainda ao abrigo do Portugal 2020. Temos uma agora de Sistema de Inovação Produtiva até 20 de setembro, portanto saiu a semana passada. E, portanto, também convido empresas que sejam deste setor, transportes e logística, que precisem de transformar-se digitalmente, a nos contactarem, porque também podemos ajudá-los a montar essas candidaturas e perceber como é que a tecnologia os pode ajudar a fazer esta transformação digital. Temos competências em termos de internacionalização, de qualificação e também de inovação, portanto de ID, nesta área. Experiência ao longo destes anos também em várias regiões, com vários clientes espalhados por países na Europa e em África. Pronto, e depois alguns testemunhos de alguns clientes, algumas referências e alguns parceiros com os quais trabalhamos, muitas universidades, empresas tecnológicas, e é tudo. Muito obrigado. Passava a palavra ao Carlos. Obrigado. Bom, penso que posso começar. Good afternoon. Ups. Tá?
Está a funcionar? Okay, sorry. First of all, good afternoon all. Just a quick word of appreciation to the organization and of course to the sponsors, but also to Jorge Altice for the opportunity of being here, and of course Lux for making it happen, right? So I will touch some key areas where we are definitely in line with the strategy that has been presented so far. So quick word here. Synopsys Consulting was created in 2019. I'm the founder of the company. We are definitely driven by technology. We are focused in doing what we call business development, but also provide strategic and technical consultancy for two segments: the segment of the broadbands and the segment of video. Right. So our expertise today is pretty much focusing in three main areas, and the example that I will bring today in terms of digital transformation will touch exactly all of these three domains. So domain number one is better hardware for what we call the in-home connectivity. I will explain in detail what is the concept behind this. Unified software based on open source. This is an important message because we are not positioning ourselves as another company building a proprietary piece of software to provide a solution to companies. We are based definitely in open source. We consume a lot of the open source code available in the community. What we do with that is to understand the needs of the markets and translate that into a platform or to a product or to a service. So it really depends how, what is the demand, the immediate demand, let's put things like that. Third point is the enablement of service orchestration. This is where we touch the digital transformation. So pretty much introducing the capability to monetize existing and future platforms. Today we will focus, and once again it's one example, but it can just be exposed to different areas or different technologies. We will give an example how we can bring monetization into what we call the consumer equipment. So for example, your in-home router, your in-home extender. So Jorge today was talking about the connectivity and how is that important. So we are bringing that bridge in terms of additional services that you can run on top of those hardwares, because the hardware is there. It's just a question of monetizing and providing the right solutions to consumers. Let's put things like that. Once again, Ines, thank you for Lux. I think we joined Lux more or less 1 year ago. This is where we have been providing or enabling our network capabilities, where we actually have met very interesting people and also new partners. So Ines, once again, thanks for that opportunity. Just, to complement the initial presentation slides, what we are trying to position here with Synopsys Consulting is a handshake between operators. So some examples like Altice, Vodafone, NOS that are pretty much familiar to us, bringing together standard bodies. Once again, we don't want to reinvent the wheel. It's all about partnerships, and once again, linking again to the different presentations that were shared here. So standard bodies to this solution, bringing third-party services. Once again, we are not here to reinvent the wheel. There are plenty of partners out there with perfect platforms or solutions. We are just bringing those solutions together. On top of, and once again, another partnership of what we call device vendors, so the hardware, because those services, they need to run in a specific infrastructure. In this case, we are targeting, the in-home connectivity devices, the CPEs, as I just mentioned to you, and aggregated with this universal software. So that is our motivation, and this is exactly what we are doing currently in the industry. So touching a little bit the digital transformation, right? So what is digital transformation for us, and how we have made these two words into a specific platform, into a specific service, right? So in our eyes is the process of using digital technologies to create new or modify existing business processes, cultures, and customer experience. So this is very important, and I'm going to spend some time here because customer experience is in the core of our solutions,
right? So it's all about how users use the in-home devices, how operators can monetize the infrastructure already available in the customer premises. So all of that will come into a final shape in the next slide, hopefully. Today we will present, as I mentioned to you, the success story of our minimum value platform. So we call it MVP. So, and pretty much we are addressing the consumer business, right? So we are addressing the CPEs or the routers or the gateways, as you want to call them. There are different names for the same thing. So pretty much what we are challenging is those devices that we have in our home. So every time we call, for example, Altice, sorry, George, I will bring Altice here, and they install, for example, fiber connectivity, right? They install a black box, right? For a user, that is a black box. What we are doing is making sure that black box enables a set of services, once again, that allows to monetize service providers, but also provide additional value to users, right? It's not just providing internet or voice services, it's much more. So we are bringing what we call this ecosystem of added value services. Once again, it's linked to specific partnerships we have. I will present 2 specific partnerships today, but this brings us into this scale that you see in the screen, right? So in one side, you have the market ecosystem driven by hardware, you know, futuristic hardware, maybe a global hardware. So I will explore these in the next slide. And on the other side of the scale, you have the services. Which services are important nowadays? You know, based on the market's analysis, probably you will agree with me that Wi-Fi, managed Wi-Fi is one of the most popular services, and it wasn't just because of COVID. You know, Wi-Fi has been with us almost, you know, since day one. Second area is cybersecurity, because today you spend probably more time at home, either by work or by, you know, just watching online content, and cybersecurity is becoming quite important. Not only how you access the content, but also how you make sure that your family is protected. You know, things like simple parental control are targeted inside this cyber security space. And the third element is, of course, associated into how we bring all of this together, all of this service orchestration, as we call it in the industry, together. So in one side, you have the market ecosystem driven by this hardware, which is the entry point. And then you have the services, which pretty much will bring this production platform and change the way people look into that black box into your living room, right? So we are changing customer experience focus. So quickly, I will not spend too much time on this. I want to go to the examples. The mission and approach are very simple. 3 vertical pillars that touch all the areas that were mentioned here today. First of all, the hardware. We want to make sure that working with our partners, we bring into production what we call, you know, a future art-proof hardware, because that is the basis where all the services will be running, right? So some key elements here in terms of diversity, of course, in terms of design, because that is important. Design is in the core of what we do every day, but also in terms of environments. So how do you produce that hardware, right? Are you using recycled material? How do you ship that device to the customer, right? So all of these enters into the concept of just hardware. It's not just the box, it's how you ship the box and all the experience unshipping or unfolding that carton box. Second element is, as I mentioned, the unified software solution. Once again, open source space. It's a big name, but you know, it's a terminology. Once again, we don't want to create and lock in our partners. It's an open source solution, and everyone has access to that, what we call source code in the industry terminology. And the third element is the uplift towards the service orchestration, right? So it's the monetization of all of these hardware, all of these software solution into uplifting it towards the customer experience. Today, I'm very proud to say, and even though the company is 2 years old, that this value proposition is available and ready. Once again, we didn't do it by ourselves. We brought partners together. We worked
with partners, and we make this proposition happening. I will just explore an example, right? Hardware, right? How can you transform that hardware into something interesting? So currently we are actually working with the leading partner, so it's called Kaon Media. It's a South Korea based company. It's what we call an OEM. Right now we are working in the concept of the universal gateway. So imagine the scenario where, once again, towards the customer, this is completely transparent. Customers don't really care if they have fiber, if they have other type of connectivity like cable, right? They just want the service. That's why they pay every month, right? But to the operators, how do they make this appealing, and how do they make something that is configurable and tailored to the needs of the customer? So that's why we brought this concept of universal gateway. It's pretty much a detachable module. So Wi-Fi, so what exactly is your needs? Do you need super hi-fi, high configuration, or a medium entry is okay? And what kind of access technology do you have? Does your network supports fiber? Does it support cable? So depending on this configuration and the answers we get, you get this universal gateway. Is a modular approach type of device that, you know, pretty much addresses the needs of operators, and of course, you know, once again, tailored to the best customer experience. So this is currently in the design phase, but we are already working with what we call a tier 1 operator in Europe to make this product available. Second part is the software, and once again, I want to present this, I call it a nice drawing, because it links once again the concept of this universal software with this universal hardware linked to the cloud services, right? So we are making the CPE or the device towards the cloud. So we are pretty much making sure that all the logic and all the smart elements are stated on the clouds, and that the hardware is just a basic piece of information linked to this software. Of course, we don't have time to explore of this. I think the main message I want to pass here today is that the solution exists, the hardware, the operating system, and the service ecosystem does exist. Last point is about the partnerships. Once again, we are not reinventing the wheel. We are touching different areas, different domains important to customer experience, like managed Wi-Fi, quality of service, cybersecurity, management, multicast. We are bringing all of those partners, which we have an agreement already with. It's a non-exclusive agreement, of course, but it's an agreement. And we are uplifting this concept of this service orchestration. So I think the last word I want to say here is, and the whole idea and the vision behind this is the same way you have your mobile device and you use your app store, the same way you have your smart TV at home and you install applications like Netflix, Amazon, with your CPE, you will be able to do exactly the same, right? You have your device at your home, it's already there, we're just finding a way to monetize what is already available. And you can just subscribe to services, services that are important to you. Once again, covering different domains of technology. And that's all I had. Thank you so much, Pedro. Yeah. Já está? So hello everyone, thank you for having me here. Thank you Altice for the invitation. Very interesting presentation in the beginning to understand how the program works and the ecosystem of partnerships that can come from there through Altice in your case. Thank you Lux also for bringing us here, and also for the, I mean, we're in Lux since 1.5 years more or less, so in Cascais, so for some time for the Cascais one, which is more recent. And it's been a pleasure there. It's clear that with the pandemics, it's flexible. It's, as you mentioned in your presentation, it's an interesting concept and environment when you need to be flexible. Sometimes
We've remoted parts of the team. People have changed to the north or to the south, depending on where they were before. So there's a lot of advantages that come from there. I would like to talk a bit about Unique. I'll try to make it as brief as possible, touching essentially 2 points: what we are and what we are doing, but also how can our product and our activity link to the digital transition, as I think we are exceptionally well positioned to be in one particular part of the transition. So what we do in our company, Unique, I'm Pedro, I'm founder and CEO. We do face authentication on any device. What this means is that there's a problem right now, and there's been for a long time, which is the time that everyone spends every day to prove who they are. Whether it's physically in stores, whether it's online, there's a lot of wasted time that people these days waste for things like recovering passwords or recovering access cards, issuing those cards in the first place, paying, getting loyalty cards out, getting these things to go into the conference, as I just did, which was fast, by the way, but it could be faster. And there's a lot of tokens that people need to use. As I said, all these cards that you have to carry with you, even keys for locks, everything. So in all of these cases, there's an identity that's being checked, or a part of your identity that's being checked. And to authenticate yourself, to say, I am the authorized person to do this, you need to prove something. And our vision, and I will explain that in a second, is that we can use our face to do that. So if you use your face to do that, a big challenge comes in, which pops into everyone's mind right from the beginning, which is privacy. So if I'm able to use my face to look at a checkout store, self-checkout kiosk, for example, in the supermarket, and pay and get my loyalty details passed, what happens if I look to some other camera and some hacker is doing something? Or even if the supermarket is doing something with my data afterwards. So what we have tried to overcome, and we have solved, are 3 main challenges that come from this from this face authentication. Well, first of all, it's the privacy, as I described. So today there's a lot of solutions that tend to create a centralized database of biometrics. So access control is a good example. You go to your job, you need to use your face or your fingerprint to enter the company. There needs to be a central database of biometrics. And we don't believe in that model because it's hackable. It's also, there's a honeypot of information in one place, but also we as users lose control of who is authenticating yourself. The other thing is there's a lot of digital identity. In the digital identity space, there's a lot of different identities coming along, and they are not necessarily compatible with each other. So there needs to be interoperability between all these tokens that people use to prove their identity online or offline, so that if you use your face, you should be able to use any of those in the same way. And thirdly, for developers, which is one of our main audiences, when they want to bring this technology to their applications, first thing that needs to be there is it should take minutes for them to bring it to their application and not become experts in biometrics, become experts in cryptography, or understand how authentication works in the first place. So it should be very, very easy. So all of these 3 challenges is something we believe we have achieved with our current technology. Our solution is essentially you use your face as a way to authenticate instantly and very accurately. We've created and devised our own algorithm for facial authentication, which is certified and submitted to the international benchmark with very good results. And then we allow you to register once with that authentication with a selfie on the phone, and you can reuse that for all of these other activities that you add to the wallet. But the most important part, for those 2 things, it's difficult, but it's doable. For the third part, it's where we think we have a huge edge in terms of the privacy, is we have created a way of separating your biometrics in a way that my company will not be able to authenticate you without a little piece of information only you have. And the other way around as well. To authenticate, you will need to link to our service. So only the 2 parts will become the way to use your biometrics. So a hacker gets hold of your phone will not be able to authenticate you. If a hacker gets hold of our cloud premises or whatever happens in our cloud, they won't be able to authenticate you.
So this sums up the solution, and sorry for the long introduction, but I think it's important to understand exactly what we are doing. So this is now applicable to many, let me just go over this. So this is applicable to many, of course, transversal to many verticals. So if you look at digitalization, digital transition or digital transformation, both of them, if you look at them in all of these verticals, identity plays a huge role. So in retail, you need to pay, you need to use loyalty if you want, you need to pass maybe tax number, there's information you need to pass around. In the digital workplace, there's also, you know, your identity as an employee. We have corporate login credentials, application logins, etc., which you can use just by using your face. All of the banking, onboarding of clients with an identity that already exists. So just to explain a little bit better, we are not a digital identity provider. That already exists. In Portugal, you have AMA as providing a service for that, but you have, you know, global companies kind of digitizing your passport and creating digital identities that you can use. We are not positioned as that. We want people to be able to use their face to use those identities that they already have. Healthcare, hospitality, to do a check-in in a hotel. There's many cases. So many companies will link to any of these, to some of these or one of these verticals. And if you want to have you know, a secure and convenient and private, much well beyond GDPR, private way of authenticating with your face, then our solution is applicable to that. So I think, just before I conclude, what I believe in the plan, in the program, the resilience program you just mentioned, and in Portugal 2030, we are very well positioned as well to be a partner in many of these applications. We have extensive experience with Horizon 2020 and Portugal 2020, and we are really looking forward to take this and integrate it into different applications. Because for us, we have a product that it's very B2B, so people will, if they need to use authentication with a biometric mode to it, then they will need to integrate our solution. It's not like we are providing that solution to the end public. So all of the companies that need authentication, they could be using this. So thank you very much again for the invitation. Ok, não sei se está ligado. Vocês têm que passar ali. Estou? Está ligado, ok. Obrigado a todos pela apresentação. Como nós vimos, foram 4 empresas diferentes, a LAX e 3 empresas que estão no LAX. É curioso perceber, quando falámos em parcerias, que qualquer uma destas empresas podem fazer, estão no mercado B2B e no caso do mercado B2B são complementares entre si. Ou seja, é um excelente exemplo em que se há uma empresa que está no setor, por exemplo, dos transportes e da logística, naturalmente o reconhecimento, por exemplo, biométrico aplica-se ao setor de transporte e logística e vice-versa. E isto é um exemplo, quando eu falava das parcerias, é exatamente isso. Ou seja, o objetivo não é cada uma das empresas ter a solução para todos os problemas do mundo, mas é ter a humildade e a transparência de encontrar parceiros que consigam, em conjunto e com honestidade, construir a solução mais vantajosa e que traz mais valor acrescentado para o cliente que eles querem angariar e querem trabalhar e querem satisfazer. E muitas vezes isso é conseguido através de parcerias. Okay? Por isso é que quando eu mostrei o último slide do que é que nós, Altice, temos fornecido para os municípios e para a administração pública regional e nacional, há ali muita tecnologia que é nossa. Nós próprios temos equipas de desenvolvimento, temos uma fábrica de desenvolvimento e de tecnologia, que é a Altice Labs, que desenvolve muita tecnologia, mas há muita tecnologia que não é nossa, que é de parceiros, e simplesmente às vezes juntamos 2, 3, 4 parceiros para encontrar a melhor solução para o cliente. O cliente fica satisfeito, os parceiros ficam satisfeitos e nós criamos valor para o cliente e para o ecossistema no todo. Como moderador, encarregaram-me aqui de perceber que perguntas é que vinham de algumas pessoas que estão a assistir, alguns empresários que estão a assistir. Para não estar a ler todas as perguntas, vou resumir aqui, basicamente centram-se todas na questão do PRN no 2030. Pode-se resumir a pergunta da seguinte forma: como é possível uma empresa que já está implementada poder candidatar-se para ampliar a sua atividade e ter financiamentos? Bem, a resposta a essa questão ela é simples, pode parecer que não é simples, mas é.
Basicamente existe uma grande quantidade de candidaturas, umas que estão, e de avisos, umas que já estão abertas neste momento, outras que vão abrir. Aquilo que nós temos feito é o seguinte: nós temos um conjunto de parceiros, mais uma vez, que tratam as candidaturas. Nós fazemos uma visita e uma reunião com cada empresa, assina-se um MOU, um NDA, um acordo de confidencialidade, porque dependendo da empresa ela pode se sentir mais confortável porque ela está a passar a sua linha orientadora, a sua estratégia, o seu futuro, a sua visão, o que é que quer fazer. Por isso é natural que se sinta mais confortável a assinar um acordo de confidencialidade para poder transmitir isso e a partir daí trabalhar com toda a transparência para construir a solução. E depois o que é que acontece? O que acontece é que, em conjunto com os técnicos que percebem das candidaturas, eles vão olhar para as características da empresa, para as características da solução e aquilo que é a visão de crescimento da empresa, o que é que ela quer, vão olhar para as características dos avisos que já saíram e para aqueles que eventualmente não saíram, mas que estão previstos no PRR e no 2030. E vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, praticamente há 2 meses não tinha saído quase nada, agora saíram vários avisos na última semana, nos últimos 15 dias, e houve empresas que nos contactaram há cerca de um mês, que avisos que saíram agora, por exemplo, para a inovação produtiva, e basicamente o que se fez foi, fez-se o diagnóstico, disse vai sair estes avisos, pode sair daqui a uma semana, pode sair daqui a 2, pode sair daqui a 3, mas vai sair, podemos fazer um acordo de confidencialidade para começarmos já a pensar e a encontrar a solução, e depois, quando saem os avisos, o trabalho está desenvolvido e faz a candidatura. A solução para a candidatura, como eu disse, não envolve só uma tecnologia, não envolve só um parceiro, envolve várias coisas. Eu vou dar um exemplo, sem dar o nome de uma empresa. Há uma empresa do setor dos cosméticos. A empresa queria fazer, já estava em dezenas de países, mas queria fazer transformação digital para passar das vendas da distribuição e das vendas do físico para vendas online em vários países onde estava a fazer vendas na distribuição do físico. Okay? Então há aqui componentes de logística. A empresa fabrica, então há componentes de fábrica, de digitalização da fábrica, da cadeia logística, desde a parte dos fornecedores, não é? Até à parte da entrega das encomendas online, da criação da plataforma de e-commerce. Não há uma entidade que forneça isto, há várias entidades que forneçam isto, ok? Desde a parte de transformar aquilo que é modelos físicos, de venda física, para modelos de venda digital, até mesmo estudos de mercado para perceber como é que um e-commerce, que é diferente de uma venda física, no país A ou B ou C, como é que o mesmo produto tem que ser apresentado, porque as características desses clientes e dos consumidores são diferentes. Era uma empresa B2B. Então, e basicamente há 3 ou 4 meses não havia candidatura para inovação produtiva, agora existe. Então o que nós fazemos é, fazemos um diagnóstico, explicamos ao cliente e percebemos qual é o melhor caminho para obter os financiamentos, onde ele tem maior possibilidade de ter pontuação para ter essa elegibilidade, e em conjunto com o cliente encontramos soluções tecnológicas, umas que já existem na empresa, não vamos estar a inventar a roda ou obrigar o cliente a fazer investimentos numa coisa que ele já tem. Às vezes o que é necessário é fazer upgrades, é fazer peças novas que entram, digamos, no processo que a empresa já tem, para ela poder ser mais digital, poder fazer a transformação e poder depois ser candidatável e receber financiamentos. Por isso é um trabalho em conjunto. Ninguém aqui tem o dom de saber fazer tudo, e à medida que cada cliente nos vai dando informação do que é que quer, nós identificamos empresas como as vossas e outras, de preferência nacionais, para contribuir também para o desenvolvimento das exportações, para apresentar as candidaturas. E há outra vantagem que é importante, e todos nós aqui que somos empresários sabemos isso, há a candidatura e a aprovação da candidatura e a implementação das tecnologias, mas depois há outra coisa que é garantir que aquilo que foi aprovado é implementado. Por exemplo, um dos problemas grandes que existe, um dos principais problemas que existiu no 2020, é que um conjunto daquelas verbas e daqueles projetos que foram aprovados não foram concluídos. Alguns nem foram implementados na fase inicial, outros começaram na fase inicial e não foram concluídos, ou seja, o dinheiro foi atribuído e não foi investido. Pronto. E muitas vezes o que é que acontece? Acontece
Porquê? Pode ser por questões como a pandemia, em que basicamente o cenário de competitividade altera, mas também pode ser porque estamos a falar de médias empresas, pequenas empresas, que têm recursos dedicados à sua atividade e depois muitas vezes não conseguem multiplicar-se e garantir que aquilo que se candidataram é implementado até ao fim e implementam se calhar a primeira parte, mas não implementam a segunda nem a terceira. Okay? Pronto, quando se está com uma empresa como a Altice, que tem recursos para fazer a gestão de projeto, não é? A gestão de projeto garante que aquilo é implementado, okay? Com recursos da Altice, libertando o responsável da pequena empresa a trabalhar a sua atividade e não ter que estar a fazer gestor de projeto para implementar o projeto que foi financiado. Pronto, é assim que as coisas funcionam, é simples, parece complicado porque pode haver muitos avisos e pode haver muitas áreas de mercado, mas na verdade é simples, só temos que nos sentar, falar e construir a solução em conjunto e com parceiros. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, muito sucesso para todos os que estão a ouvir e para nós próprios, tá? E saúde. Obrigado igualmente. Obrigado a todos. Obrigado.